financiamento público e da proibição de coligações. A imprensa, como disse André, majoritariamente ficou com uma posição de crítica ao projeto. Nos partidos, houve grandes divisões nas bancadas. Então, essa conjugação de receios ou de interesses, ainda que não declarados, em que o sistema continue como hoje, derrotou este primeiro ponto. Mas eu estou com aquela posição do provérbio chinês. O pessimista senta-se e lastima-se. O otimista levanta-se e age. Ou então com aquela frase reproduzida por Antônio Gramsci, aquele grande pensador italiano, que dizia: o otimismo da inteligência, não, o pessimismo da inteligência, espírito crítico, e o otimismo da ação. Nós temos aí um substitutivo apresentado pelo relator Ronaldo Caiado, que vai à votação, que tem emendas, por exemplo, nessa questão central a que se reporta o deputado Raul Jugman, que é do financiamento de campanha para mudar a prática política no Brasil. Nós temos emendas que dizem que o financiamento de campanha será exclusivamente público. Nós temos emendas que dizem que o financiamento será público para majoritário e privado mitigado para proporcional, deputado e vereador. Como é que é o privado mitigado? Apenas, por exemplo, uma das propostas, apenas contribuições de pessoas físicas, com limite de 10, 5 ou 2,5% da renda anual da pessoa física e com um limite de gastos para aquela campanha. Isso daí. Aí alguém vai dizer, não, mas vai ter sempre o caixa duro. Vai ter cada vez diminuindo. Se nós mudamos o sistema, estabelecemos limites, a opinião pública fica mais vigilante, a justiça eleitoral pode fiscalizar mais efetivamente, nós vamos reduzindo. Nós não podemos concordar e dizer, realmente tem que ficar do jeito que está. Do jeito que está não está bom e nós queremos mudar. Eu vejo também que houve um erro de estratégia em procurar fazer a reforma para o agora. Se essa reforma tivesse sido feita com um vacácius legis razoável... André, me permite um parênteses então rapidinho, dialogando com você. Nós temos o precedente que foi da cláusula de barreira. Não estou entrando no meio da discussão, é controverso. Mas a cláusula de barreira foi votada 7 anos depois, quando ia entrar em vigor, a Justiça Eleitoral derrubou. Então, este fato da Justiça Eleitoral ter derrubado um dos itens que foi aprovado pelo Congresso, eu acho até numa usurpação de competência, levou isso, a dizer, olha, vamos aplicar a reforma já para as próximas eleições, e eu até era defensor, vamos fazer um referendo, como propunha a Ordem dos Advogados do Brasil, vamos fazer um referendo em seguida para verificar depois de 1 ou 2 eleições se funcionou bem o novo mecanismo. Mas aí é porque foi até o Supremo, né, que considerou inconstitucional a lei que estabeleceu a cláusula de barreira. É primeiro o Tribunal Superior Eleitoral, depois o Supremo confirmou. Mas primeiro foi o TSE. E a fundamentação é que deveria ser matéria constitucional, ou seja, o artigo 17 da Constituição. Mas nessa questão que é de legislação infraconstitucional, eu acredito que haveria um grande espaço para se levar essa discussão para depois, porque os deputados que estavam com receio de terem uma perda eleitoral, e eles, quando encontraram um ambiente favorável da imprensa dizendo que era ruim, aí se fortaleceram. Perdeu-se Mas, André, sabe o que? Ninguém quer fazer isso que Raul diz. Ninguém quer, nem um político honesto, político sensato, quer fazer eleição com as regras em 2010. Com as regras atuais. Então, a política brasileira está degenerando. Tá bom, mas isso se fosse a maioria. Eu quero mudar para 2010. Mas o problema... Também é bom a gente não generalizar aqui. Quando a gente fala de imprensa, estamos falando de Rede Globo. Porque nem todas as emissoras tiveram esse comportamento. Mas é aquela emissora que realmente tem um poder coercitivo maior devido à audiência, devido à tradição, enfim. Na Rede Globo, inclusive o sistema CBN, eu assisti todas as entrevistas, todos os comentaristas da CBN, era somente com Piotr, debati com Heródoto na CBN, era pau. A emenda. Agora, o grande problema também é que eu vejo, tem o grupo de parlamentares que são comprometidos com a mudança e que se favorecem na medida em que os partidos se favorecem, porque são lideranças do partido, mas essa não é a maioria do Congresso. A maioria do Congresso é de parlamentares eleitos no interior, em parlamentares que compram a eleição com os prefeitos, e esses definitivamente seriam atingidos em cheio com a reforma. Então é muito mais fácil para a reeleição manter uma estrutura pesada, mas corrompida, do que mudar. Então, eu acredito que esse também é um grande obstáculo. E isso faz com que, inclusive, haja uma dissociação do representante e do representado. Né? Deputado, fechando este bloco. Vamos recordar que desde 45 que isso está aí.
pegando carona que foi falado, o que isso quer dizer? Que você teve, como alguém aqui lembrou, acho que foi o André, uma constituinte no Brasil, mas não mexeu no sistema eleitoral. Ela se preocupa com as liberdades. Depois começa a surgir, em seguida, problemas de governabilidade. Não é certo? E hoje nós temos problemas de legitimidade do sistema. Está aí o Senado que não nos deixa mentir. A questão que eu acho que a gente deveria se debruçar e responder é o seguinte: esse sistema é autorreformável? É isso que está em jogo. É claro que quando o Maurício diz, bom, vamos dar margem e aquilo que é possível ocupar, claro, sem a menor sombra de dúvida. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos que nos fazer essa pergunta, que é o que eu estou me fazendo hoje. Esse sistema é autorreformável na extensão da demanda ou do déficit de legitimidade que ele tem hoje? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, talvez a gente tenha que mudar a estratégia. Por exemplo, nós não tivemos participação popular nessa discussão. Até porque hoje há, não podemos negar, tá certo? Praticamente uma ojeriza, uma resistência ao político e à política de um modo geral. Tá certo? E então, todos os espaços disponíveis na mídia hoje para o Congresso já estão tomados. Já estão tomados pela crise, tá certo? Eu costumo sempre usar aquela frase... Vocês tocaram num ponto importante. Você vê, foi uma discussão da reforma...